A lei fala, de forma bem clara e objetiva, que eventuais penalidades, eventuais cobranças, elas têm que ser dirigidas de forma bem objetiva a quem deu causa. Aí, nesse ponto, entra a segregação de função para poder delimitar a responsabilidade de cada um dentro do processo. Tá? Então, muitas vezes eu vejo um secretário, e eu tive um caso recente, um secretário de administração que meteu a assinatura numa estimativa, numa declaração de elevação orçamentária. Assinou junto com o contador. Uma obra. Isso foi ano passado. Mudou o prefeito entrou, não concordava com a obra, arruma um jeito de anular isso aí. Achar erro é a coisa mais fácil que tem, né? Fazer certo é difícil. Apontar erro é muito fácil. Peguei o processo, primeira coisa que eu fiz, fui direto na parte financeira, na parte orçamentária. Vi lá a declaração, dia 23 de agosto de 2024. Fui no contador, olha para mim aí essa ficha, qual que era o saldo que eu tinha no dia 23 de agosto? Não tinha. Eu sabia que não tinha, porque a prefeitura estava com problema de dotação orçamentária e saldo orçamentário. E era uma fonte que era o principal problema da fonte 1500. Quando eu fui no contador e falei com ele, ele entendeu o que eu estava querendo. Ele falou assim, não, mas eu dei alegação, não estou querendo saber o que é, só quer saber o saldo que você vai na certidão para mim. Ele fez a certidão, tá bom. A licitação está boa. Ele não tinha saldo orçamentário. Aí eu virei para o secretário em questão e falei assim, ô fulano, te dar uma opinião. Não vai meter essa assinatura que parece para você não, porque não foi ele que fez. Porque acontece exatamente isso que aconteceu aí. Eu vou fazer um parecer, vou remeter para o procurador do município, ele já conversou comigo, concorda comigo, vai anular o processo, pode dar uma bobagem. Tinha jeito de consertar? Não tem, a declaração está errada. E o município não iniciou a obra porque não tinha saldo orçamentário para começar a obra. Então é uma coisa grave, na verdade. Então, quando você tem um profissional dentro da prefeitura, seja ele um agente público, seja ele um prestador de serviço, e ele vai lá e elabora algo sem comprometimento, a responsabilidade é dele, ele está assinando. Né? Quando o engenheiro manda lá para vocês um memorial descritivo com planilha sanitária, cronograma físico financeiro, composição de PDI, o próprio projeto, básico, executivo, tudo que está ali, a responsabilidade é dele. Tá? É dele. E é isso que a lei fala de segregação de função. Segregar as responsabilidades conforme as funções segregadas. É isso que eu acho que é o mais importante da lei. Né? A lei de licitação segue a mesma lógica da lei de improbidade. Hoje, para o Ministério Público ou o próprio município ajuizar a ação, ele não pode fazer uma afirmação genérica, falando, ó, fulano de tal descumpriu a norma legal, causou prejuízo ao município e por causa disso ele está enquadrado aí na figura do inciso tal do artigo 10 da lei. Está certo, a lei fala que tem que ter conduta dolosa e tem que ter prejuízo efetivo. Mas a lei fala também que tem que ter individualização das condutas. Ou seja, se um promotor ou um procurador do município ajuizar uma ação de improbidade, ele não pode só indicar o fato e o tipo de improbidade que supostamente aconteceu. Ele tem que individualizar a conduta. Então, ó, fulano de tal concorreu para a improbidade por causa disso, disso e disso. Ele não pode fazer afirmação genérica. Se ele fizer, a ação vai ser improcedente. Então, a segregação de função está presente aí. A discussão que se teve com relação à questão de não poder assinar o edital, de não fazer isso e tudo outro, ela é uma discussão mais doutrinária, na minha visão. A respeito de quem tem opinião diferente. Mas uma visão doutrinária que, na prática, ela é pouco resolutiva. Porque o que adianta discutir quem assinou o edital podia assinar ou não o edital? Eu tenho que discutir se o que está anexo ao edital, porque isso não vai estar no edital provavelmente, vai estar no anexo, se o que está no anexo ao edital, a responsabilidade da gente contratar só do engenheiro que fez errado. Um exemplo aqui, estou pegando pé de dinheiro, viu? Você entendeu? E às vezes até pelo olhar crítico que um advogado possa ter, tá? Você de Rio Doce também? Não, de onde? Alvinópolis. Então, é porque está sentado lá de Cristo aí, achei que era de Rio Doce também. Mas o que acontece?
provavelmente porque o olhar crítico do advogado que fez a análise permite a ele ver além da obrigação dele, tá? Isso aí é uma coisa que é muito bom para o município, é muito bom para vocês. Mas vocês têm que entender que não é nenhuma questão de obrigação, acho que eu usei até o termo errado. É uma questão que envolve um conhecimento pessoal e específico desse profissional, mas que não é comum. Advogado gosta de mexer com, detesta mexer com. A maioria das vezes, tá? Normalmente, advogado abomina fazer cálculo. A coisa do advogado é muito intelectual, mas não voltada para cálculo. Mas tem profissional que gosta, além da questão do direito, que tem mais familiaridade com cálculos, por exemplo, ou então porque ele já tem uma experiência anterior de um outro processo, ou de um outro lugar, de algum colega que comentou com ele. Enfim, não dá para poder contar com o acaso. Mas também na questão do sistema, eu acredito que a grande maioria das prefeituras tem a questão do sistema também, né? Não tem como lançar nenhum processo sem um parecer jurídico. Tem essa questão também que não teria como. Tá, o que acontece? Você está explicando aí, eu entendo. Porque os sistemas de municípios, o software, eles são software integrado, que envolve contabilidade, controle, frotas e licitação. O Tribunal de Contas, ele recebe o SICOM, tem um sistema que recebe informações da contabilidade, mas recebe também informações da licitação. Então, com relação ao envio de SICOM, tem que ter os dados do advogado responsável pelo processo de licitação. Responsável pelo processo. Não pelo parecer, daí está a questão. Quando eu digo que não precisa de parecer jurídico, quando tem minuto e está previsto de forma expressa na lei, isso é expresso na lei. Tá? É uma questão assim que eu nem discuto com a lei. E é uma questão que às vezes o pessoal que mexe com software bate cabeça e às vezes não entende. Mas se eu tenho um parecer aprovado previamente pelo jurídico, então eu tenho parecer, porque eu vou informar o AB, na verdade não é o AB, CPF, que eu acho que é outra coisa errada também, que advogado é identificado não é por CPF, mas o tribunal pede CPF. Isso é lei federal, só que às vezes as pessoas não entendem. Eles identificam o advogado pelo CPF, mas ele deu parecer na minuta. Ele não vai dar parecer específico ali, porque ele está dispensado fazer parecer específico. Mas isso não quer dizer que não deve parecer na minuta. Não vai da mesma forma. Agora, o que vocês têm que entender é que o parecer do advogado, ele não é um manto de legalidade de tudo que aconteceu. Ele é parecer do edital. Ele não dá parecer da fase preparatória. Tá? Isso fica bem claro. Ele não dá parecer. Deu parecer aqui, está tudo certo para trás. Não. Se eu deu parecer, eu dou parecer do edital. Das minutas que estão no edital. Do contrato de ato de justiça. Nada além disso, tá? E outro, artigo 52 ou 53, fala que os advogados têm que acabar com esse jurídico, esse é comum também na área jurídica. Os pareceres têm que ser redigidos de forma clara, concisa e objetiva. Então, nada mais para mim é mais claro, conciso e objetivo que você ter uma minuta e um parecer aprovando. A Advocacia Geral da União trabalha dessa forma. A Advocacia Geral do Estado também trabalha dessa forma. Eu não sei como é que está o processo na Advocacia Geral do Estado com relação às minutas da lei nova de licitação. Mas com relação à Advocacia Geral da União, qualquer de vocês presentes aqui podem consultar no site da AGU, vocês vão ver que todas as minutas elaboradas e aprovadas de forma prévia. Ou seja, um membro da AGU não vai dar parecer no processo de licitação referente a uma minuta de edital que já está aprovado. Ele vai dar parecer jurídico sobre questão jurídica, colocada para ele como uma forma de dúvida de consulta. Vou dar um exemplo aqui. Você imagina que no meio do processo de licitação vem uma questão envolvendo habilitação jurídica. A empresa não apresentou a certidão negativa de débito da Receita Federal, por exemplo. A lei fala, e tem uma questão bem tortuosa da lei,
que a regularidade fiscal não é pura e simplesmente uma certidão. É uma comprovação da regularidade, que pode ser obtida por outros meios, que não só apenas a certidão. Aí você imagina o seguinte, eu falei da federal, mas vou falar da estadual, que é mais fácil de acontecer. Imagina que a empresa está participando da licitação, aí apresenta uma certidão positiva de débito, e consta lá que ele não pagou uma parcela de PVA de um carro que está no nome da empresa. Não pagou. Está lá escrito lá. Certidão do Estado, só para certidão positiva. E coloca o débito. Só que ele apresenta a certidão positiva e junto ele apresenta o pagamento daquele PVA que estava faltando. Porque não deu tempo de dar baixa, às vezes, e saiu da certidão. Aí uma coisa que você mandar para o advogado da prefeitura, que aí ele tem que dar opinião para você. Porque aí é uma questão jurídica. Certo? Igual aconteceu comigo, uma coisa muito interessante. Um posto que eu trabalho, contrato de internet, coisa boa, dispensa, valor pequeno. Só que a empresa tinha certidão positiva de débito trabalhista. Veio a certidão e a empresa alegou, olha, eu estou com débito, está em fase de execução, mas o débito, o juízo de execução está garantido. É uma penhora, inclusive em dinheiro. Aí ele apresentou a certidão, apresentou o processo judicial todo, e no processo está lá a penhora, que foi feita na conta da empresa. Então, apesar de ele estar com uma execução, apesar de estar constando lá na CNDP dele que não é negativo, não tem risco de desatendimento da regra da lei da CLT, porque o valor correspondente da dívida está depositado judicialmente. Em tese, pela própria lei, esse débito está suspenso a elegibilidade dele, porque tem uma garantia. E uma garantia que ela é suficiente realmente para poder adquirir aquele débito trabalhista. Aí quem tem que falar isso? Aí o advogado. E aí realmente uma questão jurídica. Agora, não adianta acionar um advogado para poder perguntar para ele se a AFE de determinado sanitizante é devido ou não. Porque por mais que ele possa pegar a RDC da Anvisa e querer interpretar, ele não é um químico para poder determinar aquilo de forma precisa. Ele pode ajudar, mas ele não detém legitimidade legal para poder afirmar aquilo, porque não é uma questão jurídica, entendeu? Então, isso é uma